Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema que tem desafiado a nossa caminhada cristã. Como manter a fé em um mundo cada vez mais secular? Vivemos em uma sociedade que, em muitos aspectos, tem se afastado de Deus. O secularismo não é apenas uma tendência cultural, mas uma ideologia que busca excluir Deus da vida pública, das decisões políticas e até das nossas relações pessoais. Pior ainda, essa influência secular tem se infiltrado nas próprias igrejas e muitas vezes disfarçada de modernidade ou relevância cultural. E não podemos negar que a cultura que nos cerca tenta de diversas maneiras nos afastar de Deus. E até mesmo dentro das igrejas enfrentamos influências mundanas. Então, como permanecer firmes diante de tudo isso? Primeiro ponto, reconhecendo o desafio antes de tudo. Precisamos reconhecer o problema. O secularismo nas igrejas se manifesta de várias formas, seja na adoção de valores contrários à Bíblia, seja na tentativa de diluir a verdade do Evangelho para agradar ao mundo. Por exemplo, vemos mensagens que priorizam a autoajuda em vez da pregação da cruz, do arrependimento, ou a substituição de uma vida de santidade por um cristianismo superficial e baseado apenas em sentimentos. O mundo tenta normalizar valores que vão contra a palavra de Deus, como relativismo moral, individualismo extremo, marxismo cultural e a busca incessante por prazeres terrenos. Então, meus irmãos, infelizmente, essas influências, têm entrado até mesmo nas igrejas, diluindo a mensagem do Evangelho e substituindo-a por uma fé superficial. E como cristãos, precisamos estar atentos a esses sinais. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos alerta: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que mesmo em um mundo que tenta nos moldar, nós devemos permanecer firmes na verdade de Deus, firmeza na fé. O segundo ponto, raízes profundas na palavra de Deus. O que é isso? Manter a fé em tempos de secularismo exige que nossas raízes estejam profundamente ancoradas na palavra de Deus. Não há outra maneira. A Bíblia é o alicerce que nos sustenta em meio às tempestades da cultura. Salmo 119, verso 105, lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando somos alimentados diariamente pela palavra, somos equipados para discernir o que é de Deus e o que é do mundo. E não podemos nos contentar com uma fé superficial ou com sermões que só massageiam o ego. Meus irmãos, a gente precisa buscar o alimento sólido da verdade bíblica. O terceiro ponto, comunhão e vigilância. Outro ponto essencial é a comunhão. O secularismo prospera no isolamento. Quando nos distanciamos da comunhão com outros cristãos, ficamos vulneráveis às influências do mundo. Hebreus 10:25 nos exorta: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais
Vedes que se vai se aproximando aquele dia. No entanto, a comunhão ela não deve ser apenas social, mas deve ser um lugar onde encontramos apoio, edificação e correção mútua. E aqui entra a vigilância. Nem toda igreja ou grupo cristão está imune ao secularismo. Preste atenção nisso. Então precisamos estar atentos para discernir se o ambiente onde estamos está verdadeiramente comprometido com o Evangelho. Se a igreja que você faz parte está comprometida de verdade com o Evangelho. Porque estamos vivendo um tempo em que o materialismo invadiu muitos púlpitos. A busca por fama é disfarçada como propósito. E o entretenimento ocupa o lugar da adoração genuína. O quarto ponto, o exemplo de Jesus. Jesus viveu em um mundo hostil à fé. E ele foi rejeitado, mal compreendido e, ainda assim, permaneceu fiel à missão que o Pai lhe deu. Ele nos deixou um exemplo de como viver em um mundo que rejeita Deus. Ele nos deixou um legado com amor, mas também com firmeza na verdade. Em João 17, 14 a 16, Jesus ora ao Pai: dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Essa oração mostra a nossa missão não é fugir do mundo, mas viver nele, como embaixadores do reino de Deus, mantendo a nossa fé intacta. O quinto ponto, buscando o Espírito Santo. Por fim, manter a fé. Em um mundo secular, não é algo que podemos fazer sozinhos. A gente precisa do poder do Espírito Santo. Ele nos dá discernimento, força e coragem para viver como luz em meio às trevas. Em Gálatas 5,16, Paulo diz: andai pelo Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Espírito Santo nos capacita a dizer não ao pecado e a permanecer firmes, mesmo quando o mundo nos pressiona a comprometer nossa fé. E por isso mesmo, busque uma vida de oração, jejum e dependência total de Deus. Em um mundo cada vez mais secular e até diante do secularismo dentro das igrejas, somos chamados a ser sal e luz. A nossa fé não pode se moldar ao padrão do mundo, mas deve ser uma referência da verdade e da graça de Deus. Lembre-se, manter a fé não significa se isolar ou odiar o mundo. Pelo contrário, somos chamados a amar as pessoas e a compartilhar com elas a esperança, a verdade que há em Jesus. Mas nunca, jamais, devemos comprometer os princípios da palavra de Deus. Que o Senhor nos fortaleça para permanecermos firmes e fiéis até o fim, até a volta de Jesus. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com outros irmãos e não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua vida.